Oi, 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 gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula. Vamos continuar falando de saúde integral, aqui é a professora Eliane. E eu trouxe um tema hoje para vocês que eu achei fantástico. Nessa essa ocasião que nós estamos vivendo aí de, de confinamento, e sendo acometido, né, muitas vezes de estados de ansiedade, de medo, por conta das incertezas, muita gente deixou de ir ao médico. Tem gente que está com problemas físicos, problemas psicológicos e acabam, né, tendo medo de procurar os serviços de saúde, seja de hospitais ou até mesmo de clínicas. E graças a Deus, com o advento aí da tecnologia que a gente tem, muitas pessoas estão se utilizando de consultas online e até mesmo da psicoterapia ou de outras terapias através do digital, né? Porém, a gente tem muitos tratamentos que precisam ser presenciais. Hoje eu vou falar, né, eu trouxe falar um pouquinho para vocês da acupuntura. Normalmente, né, como a gente conhece a acupuntura, ela precisa ser presencial. Porém, agora já faz um bom tempo que existe a acupuntura trigramática ou acupuntura digital dos trigramas chineses. E pouquíssimo conhecido, porque a própria acupuntura sofre ainda preconceito. Imagina o que eu vou mostrar para vocês, que é a acupuntura digital, através dos trigramas chineses. Mas eu trouxe esse tema, a gente já falou em aula presencial, eu já falei sobre acupuntura e outras técnicas que trabalham muito com com a teoria energética. Mas naquela época eu ainda não conhecia a acupuntura trigramática. E então vou falar um pouco da acupuntura tradicional, para a gente entender como ela funciona, e depois eu vou falar da acupuntura trigramática, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá. Então, como vocês sabem, sempre eu vou trazer temas que são relevantes para alcançar o nosso estado de saúde. E a acupuntura, ela é uma técnica milenar. Então, eu já li sobre acupuntura, já estudei muitas coisas para acupuntura. Não se chega a um consenso. Quando você olha lá, tem uma terapia, uma técnica milenar que vem da medicina tradicional chinesa, então origem chinesa, que chegou para a gente aqui no Brasil em meados de 1908, por volta da época da imigração japonesa. Então, os japoneses acabaram tendo contato com essa técnica lá no Japão, trouxeram de uma forma informal, porque isso era muito tradicional, né, passado de pai para filho. E aí, a partir disso, a partir dos resultados, né, os benefícios que foram se observando, começou-se então, aqui no Ocidente, a se pesquisar realmente quais os benefícios, por quê? Porque colocar aquelas agulhinhas lá, fazer massagem, que a gente vai ver mais para frente, a moxa, né? A moxa bustão, que é aquele, parece um charutinho, fazer ventosa, essas coisas eram muito místico, muito esotérico, e acaba caindo no charlatanismo.
Então, aos poucos, né, a sociedade médica foram pesquisando, né? Os pesquisadores, os curiosos começaram a pesquisar a acupuntura no mundo inteiro. E aí, em 1972, mais ou menos, a Conselho Federal de Medicina, ele já tinha alguns médicos fazendo, mas eles não reconheciam como uma especialidade médica. E continuou. Os entendidos, né, os práticos que a gente chama, o pessoal que vai passando essa informação de pai para filho, muitos chineses que acabaram vindo para cá também no Brasil, se espalhando pelo mundo, pelo Brasil, e essa técnica foi sendo utilizada. E os fisioterapeutas foram os primeiros profissionais da área da saúde que conseguiram, através do Conselho Federal de Fisioterapia, em 1985, incluir como uma especialidade, né, das nossas atribuições, né? Então a gente acabava fazendo após em acupuntura. Depois, mais em 2003, ainda com muita controvérsia, o Conselho Federal de Medicina acabou reconhecendo como uma especialidade médica, mas até hoje a acupuntura sofre discriminação, apesar de, né, contra fatos não há argumentos, porém ainda tem essa briga, né, entre quem pode fazer, quem não pode fazer. Então imagina, é uma técnica milenar, e aí se tem na história aí do Imperador Amarelo, e aí foram se achando livros sobre isso. É feito no mundo inteiro a acupuntura, e por práticos, né, por pessoas que não são exatamente da área médica, e, e a gente tem muito hoje, graças a Deus, né, muitas outras profissões se interessando bastante, né? Então a gente tem acupuntura em odontologia, tem gente que tem reação à anestesia, então às vezes não consegue usar anestésico, então muitos dentistas estão fazendo a especialização em acupuntura para ajudar essas pessoas, fazendo a anestesia local, diminuindo o estado de ansiedade ou de medo da pessoa, que tem gente que tem fobia, medo, paura de dentista, então dentistas que ou aprendem ou se associam a algum colega para fazer acupuntura. Tem psicólogos, muitos psicólogos fazendo a especialidade para ajudar no tratamento como um coadjuvante na psicoterapia. Fisioterapeuta, que a grande maioria, quando você se depara com a acupunturista, né, se não é médico, é fisioterapeuta. Os médicos, deixa eu ver quem mais eu lembro que faz. A maioria são esses, né? Os dentistas, psicólogos, físicos, médicos, enfermeiros, né? Pessoal da enfermagem também, terapeuta ocupacional, que é mesmo conselho federal nosso, né? A fisioterapia e os terapeutas ocupacionais. Então a gente tem esse pessoal, né, da área de saúde se especializando na acupuntura e usando como coadjuvante nas outras terapias, concomitante, né? Uma coisa não exclui a outra. E observou-se, e tanto é que em 1988 a acupuntura entrou, né, como ela é uma medicina complementar, uma terapia, na verdade, complementar, ela entrou em 1988 no SUS. Então consta lá, e a gente tem muitos serviços públicos que adotam essa terapia. Tem clínica da dor, né, no Hospital das Clínicas, que acabam utilizando bastante a acupuntura. Então, graças a Deus, a gente tem esse recurso à disposição, né? E por mais que falem que
não é uma profissão reconhecida, ela tem a CBO, né? Que ela consta lá no CBO Conjunto Brasileiro de Ocupações, conjunto não, Código Brasileiro de Ocupações. Então, a pessoa pode, se tem CBO, poderia ser registrado com aquela profissão, ok? Então, esses benefícios que, sem sombra de dúvida, são muito reconhecidos pelas pessoas que realmente fazem, foi se expandindo e foi se vendo, né? Porque no início, pelo menos do que a gente lê, o que tem na história, por observação, né? Eles acabavam utilizando, às vezes, por uma questão física, e observando, se viu que a acupuntura realmente faz uma diferença grande nos estados, né, de transtorno, distúrbio mental, psicológico, emocional, como estados, por exemplo, de depressão, transtornos de ansiedade, até mesmo para dependências químicas, né? Seja ela de álcool, cigarro ou de outras drogas ilícitas ou drogas lícitas também, né? Porque medicamentos controlados, eles acabam sendo drogas que tornam a pessoa de alguma forma dependentes. E às vezes, para fazer o desmame, que a gente chama, desses medicamentos que têm reações adversas, efeitos colaterais, usa-se a acupuntura também. Então, tem, como lá embaixo, tá lá, ó, são tratamentos convencionais com antidepressivos e psicoterapia, mas tem que estar aliado, né? Pode ser usado como um coadjuvante nesses estados, ou físicos, ou emocionais, mentais, psicológicos, ok? Bom, só para a gente ter um pouquinho de ideia, a acupuntura, né, que é do latim acus, que quer dizer agulha, e puntura, aí, que é o puncionar ou colocação, é colocar agulhas em pontos estratégicos. E essas agulhas são colocadas através da pele, nos tecidos, né? E de diferentes profundidades. Normalmente ali é subcutâneo, um pouquinho mais abaixo, então não a acupuntura ela não é profunda, até mesmo porque, dependendo do lugar, a gente tem estruturas ali, são órgãos vitais, por exemplo, quando vai fazer na caixa torácica, né, no tórax, tem que se observar bastante a profundidade por conta do pulmão, porque a gente tem artéria nessa região. Então, o ideal é que a acupuntura ela não é profunda como uma injeção. A gente que tem, que às vezes, que você tem que aprofundar, ok? Então, esses pontos estratégicos aí é quando, de acordo com a avaliação, que você quer encontrar o efeito desejado, de acordo com a avaliação. Então, durante milênios aí, acreditou-se que o mecanismo da acupuntura fosse só energético. Então, durante muitos anos, o que se falava muito era de trabalhar o fluxo energético. Então, por isso que às vezes caía muito no misticismo, mas como, graças a Deus, hoje, cada vez mais a gente entende que nós somos energia, né? O nosso corpo é elétrico, ele tem condutividade elétrica por todo o corpo e por isso ele produz, além da eletricidade, um campo eletromagnético que sofre influência do meio, seja perto ou distante. Então, sabendo-se disso, cada vez mais a gente consegue ter o um entendimento do porquê funciona. E, ao longo do tempo, como veio para o Ocidente, né? Então, o pessoal do Oriente, eles são mais abertos quanto a essa questão dos fluxos energéticos, né? Os chakras, que são essas rodas de energia que a gente tem no corpo, os meridianos, e são mais abertos para isso. Já no ocidental, uma coisa mais tradicional,
mais muito embasamento científico puro, e o que mais muda, né? O que mais a gente vê, a medicina, por exemplo, é uma das ciências que mais muda ao longo dos milênios aí, porque uma coisa que era sabida lá, sei lá, às vezes o mês passado para cá já mudou, né? Então a gente tem que ter a mente aberta para, principalmente por observação. E então nunca fica concluído, né? Porque uma nova tecnologia você chega a uma outra conclusão daqui a pouco. E aí no Ocidente começaram a estudar muito, e eu acho que foi uma das controvérsias maiores que teve. É bem polêmico isso, tá? Bem polêmico, mas nós fisioterapeutas já que trabalhávamos com isso há muito tempo, até 1985 ser colocado lá nas nossas atribuições ou como especialidade para a gente, já se via e já se observava, mas ainda pelo método tradicional, a medicina tradicional ainda era uma barreira. Com os estudos, observou-se que conseguiram comprovar, né? Que é o lance do comprovar cientificamente, que a gente está vivendo hoje. Mas eles conseguiram observar que liberava endorfina nos pontos onde se colocava a acupuntura, e ele começou a observar que liberava hormônios, né, neurotransmissores, depende de onde se colocava nos pontos. Então, eles começaram a ver bioquimicamente as transformações. E aí, a partir disso, teve um crédito maior, porque bioquimicamente estava se comprovando o que estava acontecendo. Mas ainda tem a acupuntura, como ela vem da medicina tradicional chinesa, ela tem vários tipos de diagnóstico que, para o tradicional, que a gente vai ver mais para frente, não faz o menor sentido, ok? Porque a medicina tradicional, ela conseguiu observar bioquimicamente que funciona, mas a explicação exata de que por que aquelas centenas de pontos e colocar a agulha naquele local pode fazer uma diferença muito grande de acordo com a queixa, com os sinais e sintomas de cada indivíduo que chega, usando-se por base o que a medicina tradicional chinesa, ou seja, lá do Oriente, esse conhecimento do Oriente traz. A gente vai ver que para eles não faz. É difícil eles conseguirem entender como, fazendo uma leitura disso, né, dos elementos que a gente vai ver lá, a teoria dos 5 elementos, do emocional da pessoa, vai fazer acontecer. Né? Então, eles viram bioquimicamente, mas não como que em pontos, e pegar assim, pegar na orelha e pegar na mão, vai corresponder àquele órgão ou aquele sistema, e de acordo com a avaliação, e a coisa acontecer, a mágica, né? Na verdade, acontecer, ok? Então, eles observaram que, então, bioquimicamente, tem um efeito sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e aí, como eu falei, dos neurohormônios, aí, os neurotransmissores, os hormônios, e bioquimicamente no corpo, ok? Então, o objetivo principal da acupuntura é equilibrar os chamados canais energéticos, ou conhecidos como os meridianos. Na medicina Ayurveda, na medicina usada muito na Índia, eles chamam dos... eu vou confirmar, mas eu acho que é os sadis, né? Que são esses pontos energéticos do corpo. Esqueci agora o nome do que eles colocam, tá? E então, baseado no quê? De que somos energia e que temos uma energia vital que eles chamam de Ki, ou o japonês chama de Chi, os indianos chamam de Prana. Então,
essa estrutura invisível, energética do nosso corpo que sofre influência do meio. E então eles observaram que o desequilíbrio desses canais de energia podiam então provocar algum sintoma ou algum sinal na parte física e comportamental. O que é comportamental? Mental, psicológico, emocional. E aí vocês observando esse mapa, né? Esse mapa aí tem os pontos por onde flui, que eles chamam meridianos, e vocês vão ver aí que tem redor dos olhos, cabeça, pé, né? Vai ter na orelha, na palma da mão, que são os que a gente conhece como reflexologia. O que é a reflexologia? É o reflexo do macro no micro. Então, macro, o corpo como um todo, e no micro, que é a estrutura de orelha, palma da mão, sola do pé, eles tratando esses lugares que têm reflexo com o resto do corpo. Então, tratando o micro, né, sistematicamente vai fazer efeito. E então, por observação, todo o tratamento, eles conseguiram mapear todos esses pontos. Nadis, lembrei, não é sadis, são os nadis, os meridianos indianos. Então, eles acreditam assim que há bloqueios energéticos. Se você está com sintomas ou sinais, é porque tem então aí o bloqueio energético. Do Ki. Eles acreditam também que o Ki, essa energia, ela flui no nosso corpo através do sangue. Então, se o fluxo sanguíneo também está prejudicado, automaticamente essa energia que corre também através dos vasos vai ficar comprometida através do Ki do corpo, né? E o papel da acupuntura, então, o objetivo principal dela é desbloquear o fluxo de energia. E aí ele vai tratar a fonte do problema, seja se tenha começado no aspecto físico ou no aspecto emocional. Às vezes a pessoa está só com um comportamento, né? E às vezes ainda não chegou no físico. E aí, porque quando a pessoa vai com o sintoma físico, normalmente isso já, de acordo com a anamnese, já chegou lá, começou no emocional. Lembra nas outras aulas que eu falei da bioquímica das emoções? Então, de acordo com o comportamento, de acordo com a emoção, isso vai trazer uma disfunção bioquímica no corpo e aí vai atingir os sistemas do corpo, né? Então, é a parte física. Então, eles usam a teoria dos 5 elementos, né? O que tem a ver os 5 elementos com relação ao corpo físico e com a mente? Então, se vocês olharem esse quadro aí, ele vai usar os 5 elementos, né? A água, fogo, terra, madeira, metal. Então, eles conseguem fazer analogias desses elementos com o corpo. Afinal de contas, né, a gente é natureza, a gente tem todos os elementos que a gente tem no corpo, né? De minerais, que é igual da terra. Então, nós somos natureza. Então, a gente usa a observação da natureza, os elementos da natureza para equilibrar a condição corpórea ou mental. Aqui, se vocês observarem, ele fala lá, o fogo, terra, metal, água, madeira. E lá tem coração, intestino delgado, tem a ver com a consciência. Olhando lá do lado, vai acometer o quê? Eles observam pela língua, vai acometer a parte vascular, qual é o comportamento ou sentimento ou emoção ligado a isso? Euforia. E eles ligam isso também aos sabores que estão disponíveis na natureza, com sabor amargo. Na terra, tem a ver com baço, estômago,
né? Tem a ver com a força do pensamento e observe-se aí, boca, músculo, preocupação, sabor doce. Então, geralmente é uma indicação, né? Chega com com um sintoma, né? Muscular. Então, eles vão olhar qual que está associado a que elemento, a que tipo de pensamento, quais os órgãos que ficam impactados também, além do músculo, né? O baço, o estômago, e tem a ver com a alimentação. Então, quando a gente vê aqui sabor amargo, tem a ver com a alimentação. E depois lá embaixo, ó, metal, né? Elemento metal, pulmão, intestino grosso, tem a ver com a alma corpórea, aí vai ter nariz, pele, pelos, tem a ver com a tristeza e sabor picante. Água, rim, bexiga, bom, né? Que é um órgão que a gente tem, faz todo sentido, né? Que tem água no nosso organismo aí. Rim, bexiga, força de vontade, ouvidos, ossos, cabelos, tem a ver com medo, né? Está associado a esse órgão, que é o rim, ao medo, sabor salgado, madeira, fígado, vesícula biliar, alma etérea, então olhos, tendões, raiva, sabor azedo. Então, eu não fala, né, que a pessoa está com raiva, né? Tá vomitando bile, que o pessoal fala, né? De tanta raiva, então tem a ver com o fígado. Então, são todos os caminhos e indicações e pistas que levam a entender o ser humano como um todo. Então, voltando lá para a saúde integral, ou seja, a integralidade do ser. Aqui no meio, observem que tem uma figura que vocês já devem ter visto, né? A figura do que é usada muito no Tao, a filosofia do Tao, que é o caminho do meio, é o equilíbrio. Então a gente tem essa figura do Yin e o Yang, que eu vou falar dela aqui, ok? Que é a dualidade de tudo. É o processo cósmico em que a gente está envolvido e ele está em fluxo, ele está em mudança o tempo todo. Nada que está estagnado vai ser favorável. Uma mentalidade estagnada, uma mentalidade inflexível, um corpo inflexível, tudo isso são coisas que nos levam ao estado de desequilíbrio. Quando a gente brinca, né? Água parada da dengue. Então, por quê? Porque não tem fluxo. Então, a vida, ela precisa estar em fluxo constante, como a natureza. A gente vê os ciclos da natureza, constante. A gente tem as estações do ano, a gente tem... a gente nasce, né, vive, morre, nasce de novo. Então, a gente está sempre em permanente estado de mudança. Não pode ficar estagnado. A mentalidade não pode estagnar, porque senão tudo fica estagnado no nosso corpo. Então, aqui é o conceito de yin e yang, ok? Que vem do taoísmo. Ele expõe a dualidade de tudo que existe no universo. Então, ele descreve as forças fundamentais opostas, mas elas se complementam. Pode ver, ó. No branco, você tem o pingo aí do preto, no preto, o pingo do branco, que elas são opostas, mas elas se complementam. Então, o yin, eles falam que é o princípio feminino, né? É a noite, tem a ver com a lua, é a passividade, é a absorção. O yang é o princípio masculino, sol, dia, a luz e atividade. Veja bem, quando eu falo princípio feminino e masculino, não tem a ver com o gênero masculino e feminino, né? O homem e mulher, porque a mulher ela tem o princípio feminino e masculino nela, e o homem tem o princípio feminino e masculino nele, ok? Porque se no homem ou na mulher houver um desequilíbrio desses princípios, a gente entra em desequilíbrio. Então, a mulher, por exemplo, ela tem determinadas horas do dia ou da vida dela que ela tem que ter o princípio masculino, que é de ação,
a força, a, a atividade, né? Ela tem, porque a mulher trabalha fora, às vezes ela precisa ter o princípio masculino, né, de atividade, de mais agressividade em determinado lugar que ela está, ou dentro do próprio lar, né, também precisa, o homem é a mesma coisa. Imagina se o homem tivesse só sol, se fosse só sol, né, ou seja, só luz. Se o sol ficasse o tempo todo, a gente não suportaria, né? Tem que ter o ciclo. Então, o dia, a luz, a atividade, a agressividade, se o homem tivesse só isso e não tivesse um pouco do princípio feminino, da absorção, da passividade em determinadas, da calmaria, a gente viveria em constante desacordo, desalinho. E também é verdadeiro a gente observar isso na gente, para a gente não ultrapassar, né? Viver no equilíbrio mesmo. Uma mulher que tem um princípio de masculinidade, do masculino, não masculinidade, o masculino muito alto, ela se torna muito agressiva. Uma mãe, imagina uma mãe com um princípio de masculino muito exacerbado, né? A mãe precisa do aconchego, do acolhimento, da absorção, da calmaria. Então, gente, a gente precisa entender, é muito importante esse tipo de conhecimento para a gente entender como a gente funciona e como são os ciclos, ok? E eles dão muito ênfase, né, para o estado emocional. A gente viu lá. Então, por exemplo, o que eles observam, né, as emoções e enfermidades, a psicossomática, e eu já falei isso em aula várias e várias vezes, a própria psicossomática observa muito isso. Então, adoecer o fígado tem muito a ver com o sentimento ou a emoção de raiva. É uma pessoa que está muito no yang, né? Ela está muito no yang, ela está muito agressiva, ela está com um princípio, às vezes, masculino, seja homem ou mulher, muito exacerbado, está fora do equilíbrio disso, ok? Adoece os pulmões, pessoas tristes, tristeza. Então, agora a gente está vendo aí essa condição, quando é acometido por uma doença, acaba ficando muito vulnerável, porque fica muito triste, e o contrário também é verdadeiro. Pessoas que estão muito tristes, muito isoladas, muito tristes com a situação, acabam enfraquecendo a energia de pulmão. E aí pega o bichinho, o que, que vai acometer? Rapidamente acomete o pulmão, entra na fase 2 do Covid, ok? Porque o acometimento do pulmão, que na verdade é a parte vascular do pulmão, mas é o órgão pulmão. Então, por isso que a gente tem que usar muito estado de gratidão. Todas aquelas aulas que a gente teve ano passado, né? A bioquímica da emoção, se manter no estado alerta, mas de favorável, né? Positivo, e não estragar o fígado aí com raiva de coisas que a gente não tem controle, ou triste por situações que a gente não tem controle. Então, cuidar do pulmão, dessa energia do pulmão através da alegria, né? O contrário aí da tristeza. Então, se manter em estados vibracionais frequenciais de mais alegria. Adoecer o estômago, angústia, né? Então, a pessoa que é muito raivosa também, uma pessoa que é muito angustiada, não engole muito sapo, fica angustiado, mas não consegue resolver os problemas por si só, muito ansioso, vai o quê? Acometer o órgão do estômago. Então, quando ele observar, quando o terapeuta olhar, vai ver a energia dos meridianos aí de estômago, até pelo sintoma que a pessoa chega. O estresse, né? O estresse adoecendo o coração. E realmente, porque bioquimicamente, uma pessoa que não está numa condição amorosa, então tem muito ódio aí nesse coração, muita revolta, muito estressado com tudo, vai liberar anti-hormônios que vai acometer o órgão e vai dar ruim aí para o coração, ok? O medo, então agora a gente vê muito aí
nessa situação de angústia, que traz o medo, que traz a ansiedade, então não favorece quem? Os rins. Então é importantíssimo a gente estar com a saúde do rim, ó, lá em cima. Por quê? Porque o rim, o fígado, por exemplo, são os filtros do corpo. Se eles não estão filtrando tanto as emoções quanto o que a gente come, o que a gente bebe, aí vai acometer. E se pega o bichinho ou se pega uma outra doença, o que acontece? Esse rim aí tem que estar fantasticamente funcionando, que aí a gente vê lá na fase 3 do Covid, né, o acometimento vascular, e aí depois vai entrando ali numa condição que vai causando a insuficiência renal, porque o corpo aí já não está dando conta, o fígado não deu conta, né? A gente acaba tomando muito medicamento quando está com o Covid, e depois numa situação de UTI, que vai destilar muito, vai colocar muito líquido naquele corpo através de soro, nebulização. Então precisa desse rim estar funcionando perfeitamente, ok? Então a gente observa e é fato, contra fatos não há argumento e é verdadeiro isso daqui, ok? A técnica eu trouxe aqui só para vocês verem, então, mais os meridianos aí, sistêmico do corpo inteiro, palma da mão, tá? Então o macro, que é o corpo, no sistema do corpo, porque tem o macro também, que a gente viu lá. O macro é o universo, então vocês viram lá, tem a ver com lua, com sol, com planeta, com natureza, com o ciclo da natureza, com alimentação. Então tem a ver com o macro, porque a gente também é regido pelas fases da lua, pela natureza mesmo, com os ciclos, é o macro, que vem para o corpo. E aí do corpo fica mais micro ainda quando a gente tem orelha, tem a mão e tem os pés, então que podem ser tratados também através dos pontos, tá? Então, tem reflexologia tanto da acupuntura no pé, como tem lá com os dedos, a reflexologia com a massagem ou também com o shiatsu, que aí o shiatsu já pegou esse conceito o conceito da medicina tradicional chinesa e desenvolveu então o shiatsu, que aí é com os dedos, né? Ou com algum objeto também, uma bolinha, alguma coisa que vai lá nos pontos, nos meridianos também, e conseguem o mesmo resultado, ok? E o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, eles observam a língua, pessoal. A língua e o pulso. Então, como está esse pulso? O que é a pulsologia que eles observam? Através do batimento cardíaco, de como está, se está fraco, se está forte, onde é, né, que também tem o reflexo para fazer o diagnóstico, como está esse pulso em determinadas áreas aí do punho, eles observando o pulso, né, o batimento do fluxo sanguíneo nesse corpo, eles vão observar. Então, se eles fazem superficial, ou se eles aprofundam mais na pele, eles observam aí os elementos e também onde está acometido, em que região do corpo ou que órgão está sendo acometido, e aí eles vão confirmar com a entrevista, porque aí eles perguntam, né, eles vão observar também os olhos, a gente tem a parte da reflexologia também na íris, a íris também é como se fosse uma tomografia do nosso corpo, ela vai orientar qual o sistema, qual o órgão ali que está sofrendo, e a língua também. Então, como o aspecto da língua, se está trêmula, se não está trêmula, se está com saburra ou não está, a cor, tudo isso eles vão observar e isso também vai orientar eles ao qual o tratamento, qual o meridiano, o que aquela pessoa está passando, ok? Então, a esquerda, a direita,
vai ter diferença, né? Porque a gente também tem no pé direito, pé esquerdo, porque a gente tem órgãos que são simétricos, então tem de um lado e do outro, e tem órgãos que são só de um lado ou só do outro do corpo, ok? Então, bem interessante aí, 9 tipos de síndromes comuns que eles observam, né? Uma língua normal, uma que tem deficiência do Qi, desse fluxo energético, né? Se ela está muito amarelada, muito esbranquiçada, se está retendo umidade, se tem estagnação de sangue, se tem calor, né? Porque eles trabalham muito com calor, com frio, se a deficiência é do yang, né? Se é do yin, ou seja, está faltando aí o princípio masculino, a energia, e o princípio feminino, para dar equilíbrio, deficiência no sangue, tudo isso é observado, ok? Bom, os benefícios são comprovados, porém, aí a combinação de terapias é muito importante, né? Para que se reconheça a integração de tratamentos e não a exclusão, né? Uma coisa não exclui a outra, pode ser concomitante. E em casos graves, né, sempre vai concomitantemente com a medicina alopática, a medicina tradicional, ok? Os transtornos mentais ou psicológicos também, né? Então, a gente tem a parte física, mas é importante também o acompanhamento psicológico quando tem muito exacerbado os componentes emocionais. Então, a psicoterapia, o acompanhamento com o psicólogo é importante. Então, tanto é que tem muito psicólogo fazendo a especialização para, junto, na mesma sessão, tratar com psicoterapia e trabalhar com a acupuntura. Tá? Então, eles vão se somar. Só para vocês terem ideia aí da medicina tradicional chinesa, que utiliza os preceitos, né, de fluxo energético dos meridianos. A gente tem a moxa, né, a moxa bustão, que é parece esse charutinho aí. Às vezes também se coloca a agulha e um pedacinho da esponjinha ou do mocho aí, na verdade, na ponta da agulha também dá para fazer assim. E aí nos pontos de acupuntura. Por quê? Porque às vezes eles percebem que existe o frio, né? O frio perverso, que na medicina tradicional eles falam muito. Eu já falei para vocês, né, do frio perverso. E eles falam muito que aqui na região da cervical é a porta do vento. Então, por aqui, né, que depende da friagem que você toma, o vento perverso que entra por essa região aqui desses meridianos que podem também trazer o enfraquecimento do fluxo energético e a pessoa adoecer por conta disso. E eu brinco e falo, por isso que a gente usava os evanhoés, que era aquele gorro que tinha uma beirada, né? Que a gente ia para a escola de evanhoé, que as vovozinhas aí usavam sempre os lencinhos também grandes, porque protegiam. A gente faz um monte de coisa que a gente nem sabe por que faz, e aí quando começa a estudar, vê o porquê fazia, né? Ou porquê faz, ou porquê ainda deve fazer. Então, aquele negócio do sereno, para não tomar sereno. Tem muito também dos conhecimentos milenares aí, medicina tradicional chinesa, que fala muito do calor, do frio, né, dos ventos perversos, e aí usa-se a moxa. A ventosa, né, eles faziam muito sangria também, tem até filmes que a gente assiste que eles colocavam sanguessugas mesmo em determinadas regiões para puxar aquele sangue dali, que eles acreditavam que de alguma forma ia melhorar o fluxo sanguíneo, se aquele sangue estava muito grosso, então às vezes utilizava dos sanguessugas. Então a própria ventosa, às vezes, depende da técnica, pode puxar, né? Primeiro que ela puxa sangue ali para a região e depois eles acabam passando a ventosa e aí distribui aquele sangue, ou já é invasiva, né? Porque às vezes faz um piquezinho naquela região da pele e aí puxa com a ventosa e faz a sangria.
naquelas regiões e naqueles pontos que estão energia estagnada para fazer circular. Aí do lado tem a aurículo, né? Lembra na aula passada que eu falei aurículo tem a ver com orelha, auriculopuntura, a auriculopuntura e aí determinados pontinhos que têm a ver com reflexo de órgãos e sistemas do nosso corpo. Pode ser a eletroacupuntura também, põe agulha e dá choquinho naquela região para estimular. E aí já é mais invasivo, né? Nesse caso da acupuntura com agulha, ela é invasiva. Dos outros aí é uma condição, um tratamento que a gente tem não invasivo, como a moxa, a ventosa. O tuiná é uma massagem também, né, da medicina tradicional chinesa, que vai seguindo os mesmos preceitos, faz a mesma avaliação, utilizando aqueles elementos e olhando, pode usar a psicologia, usar a língua, usar a entrevista, né, a anamnese, o que a pessoa traz de queixa, e aí vai com a mão fazendo massagem e normalizando o fluxo energético do corpo. E o Douyin. Então, o Douyin é a mesma técnica, só que o Douyin é quando a gente faz na gente mesmo, ok? O próprio origem da palavra Douyin, que a gente fala, eu vou lá fazer Douyin, fulano vai fazer Douyin em mim. Na verdade, Douyin é quando a gente faz o toque em determinadas regiões. Então, quando você vai no outro e ele faz esses toques em determinados lugares, se for com o dedo, normalmente é o shiatsu, né, que aí já vem da origem japonesa. E, então, o Douyin, sim, por isso que às vezes o acupunturista fala, olha, quando você estiver assim, ou você estiver assado, pega nessa região, pega aqui, ele te dá os pontos específicos para você, onde você consegue tocar, né? Principalmente em pé, em mão, em algumas áreas aqui, ou rosto, que a pessoa consegue mesmo fazer nela mesma. E aí, a gente vai chegar então agora na acupuntura trigramática, né? Para eu chegar na acupuntura trigramática que eu falei para vocês, né, vamos entender como que ela apareceu. Então, ela é conhecida como a acupuntura trigramática ou digital trigramas chineses, ok? Ela foi desenvolvida por um casal de brasileiros, o Adalberto Ribeiro e a Elonide Ferreira, e o Dr. Hu também, que é um médico chinês, aqui em São Paulo, pela escola SEATA, muito conhecida, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, que é a SEATA. E esses acupunturistas brasileiros, eles desenvolveram essa técnica a partir de observação. Olha que interessante, né? Eles observaram em 1991, nos Alpes italianos, lá divisa de Suíça com a Itália, foi encontrada essa múmia, né, de 5.300 anos. Então, imagina, 3.000, foi datada entre 3.300 ou 3.100 anos antes de Cristo, conhecida como o Homem do Gelo, né, Otzi, o Homem do Gelo, encontrado por esse casal de italianos. Quando eles foram observar a múmia, fazer todos os estudos, né, genéticos na múmia, eles observaram que ela tinha 61 ou 63 marcas na pele, tatuagens, que eles chamaram de tatuagem a princípio. Quando eles foram estudar essas tatuagens, eles observaram traços, que eram traços contínuos e traços pontilhados nesse corpo inteiro. E observaram que essas tatuagens estavam em pontos de acupuntura. Então, por isso que eu falei lá da técnica de acupuntura milenar, né? Que alguns dizem 5.000 anos, outros 3.000 anos. E eu já li
em outros lugares que ela tem 6.000 anos, a acupuntura. Observa-se nos arquivos, né, arqueólogos lá encontrados de egípcio, né, também. Mas se essa múmia de 5.300 anos foi tatuada baseada em pontos de acupuntura, então a gente vê que realmente a acupuntura é muito, muito, muito antiga, ok? E esse casal de brasileiros aí, eles fizeram o seguinte, baseado nisso, começaram por observação, mas ele foi tatuado, aí lendo os estudos lá, observaram que essa múmia tinha artrose e provavelmente tinha outros problemas de saúde. É só vocês colocarem lá Otzi, múmia do gelo e procurar lá que vocês vão ver e procurar fontes legais, né? Porque tem umas fontes que são bem rasas, mas outras falam do teste de DNA, que acharam 19 pessoas que devem ter sido parentes dessa múmia. Então, lá descreve como ele morreu, como ele estava vestido e várias coisas, peculiaridades aí do Otzi. Até tem uma maldição de quem encontrou essa múmia. E aí vocês leem lá que é curiosidade isso daí. Mas eles observaram então a múmia, né, as tatuagens, observaram então que era trigramas, que essas linhas contínuas ou tracejadas eram trigramas. Então quem é acupunturista que vai trabalhar com 5 elementos já sabe, porque também se usa os trigramas nesse conhecimento da medicina tradicional chinesa, baseado no I Ching também, que é um oráculo. Então, o I Ching é um livro de oráculo. O que é oráculo, né? É a adivinhação. Na verdade, hoje a gente estudando os campos morfogenéticos, estudando as constelações, a gente vai entendendo que tudo é informação, tudo está disponível no universo. Então, nas aulas lá dos campos morfogenéticos, que é do Rupert Sheldrake, e a gente vai observando nas leis sistêmicas que regem, né, as nossas relações humanas, e que a gente sabe que essas informações do inconsciente coletivo, que tudo está disponível de informação do universo, de toda a nossa ancestralidade, e que dependendo da ferramenta que a gente usa, a gente pode acessar essa informação, e a partir do acesso dessa informação, seja na constelação familiar, numa terapia sistêmica, seja nos oráculos que faziam muito isso, chega-se à conclusão do porquê de se estar vivendo aquela situação ou doença, e a partir desse entendimento, trazendo para a consciência, consegue se mudar, ressignificar e usar meios de se mudar isso. Então, o I Ching é um tipo de oráculo. E os conhecimentos da acupuntura tradicional, porque eles são acupunturistas, né? E aí eles desenvolveram, então, a acupuntura trigramática. Então, por que eu trouxe, né, isso daqui, ó? É importante, importante não, na verdade, só para a título de entender como chega-se nisso, né? Os trigramas são esses desenhos, eles são correspondentes a 8 posições combinadas do Yin e do Yang, né, que é o princípio feminino e masculino. Aí. E essa combinação de linha, por exemplo, o Yang é uma linha contínua, e o Yin é uma linha tracejada. Então, essas duas linhas aí. Esses trigramas de 8 vai para até 64, ok? 32 e 64. Mas aqui a gente vai ficar com 8 posições, ok? Essa figura aí, quem conhece o Feng Shui, essas figuras aí estão no Bagua, que é aquela
forma, né, que o pessoal usa muito para curar, para equilibrar as energias dos ambientes, né, que é o Feng Shui, que funciona muito também, ok? E então aí, nessa figura, aí eles fazem a leitura dessa forma, né? Então vê que os opostos aí, céu, terra, montanha, lago, água, fogo, vento, trovão, e eles conseguem decifrar, porque eles vão estudando, estudando, e haja estudo. A acupuntura não é simples, não é uma pós que se faz. Quem faz tem que gostar de estudar muito, muito, porque vai. O entendimento é bem contrário do ocidental, então você tem que olhar, porque você vai aprender um olhar oriental para as coisas, né? Então a pessoa sente um pouco mais de dificuldade, e aí aqui é o lado que vai se usar, então, todos os elementos aí do Yin e do Yang, né, do Tao, né? O Tao é o equilíbrio, é o caminho do meio, é uma filosofia que fala do equilíbrio das forças da natureza, lembrando que nós somos natureza. E então aqui tem os trigramas e o que tem a ver com os trigramas. E é tão fantástico os trigramas que a gente começa a estudar os trigramas, é espetacular, porque ele tem uma linguagem binária do 0 e 1, que é uma linguagem da informática, por exemplo. Né? Os computadores, informática, todas as informações é baseada no sistema binário, que é a linguagem de computador. Então, quando eu falo que tudo fica na nuvem, né, que tudo que a gente faz e tudo que acontece vai para a nuvem de informação da gente, e aí quando você começa a estudar, você vê que nada mais é do que o sistema binário, porque o tracejado, eu não lembro agora, mas o tracejado é como se fosse o zero, e o contínuo, a linha contínua é o zero, e o tracejado é o 1. Então, você tem aí as combinações, né? Aí o céu, por exemplo, seria 000, depois 001, depois 101, e assim é o sistema binário que é usado, ok? Em tudo, nessas linguagens da informática, por exemplo, é tudo isso, ok? Bom, então, como funciona aí, ó, para vocês terem ideia? Por que eu trouxe isso? Porque vocês observam aí, não é invasivo, você desenha os trigramas, né? O terapeuta, ele vai saber quais os trigramas, em qual lugar, de acordo com o sintoma, de acordo com o local, de acordo com o que ele fez na entrevista, na anamnese que a gente chama, e vai colocar nesses determinados locais. Então, ó, pode ser na orelha, pode ser em qualquer parte do corpo, pode ser inclusive em animais. Aqui a gente está vendo a perna de um cachorrinho aqui, ok? Aqui é o que eu tirei da internet, tá? Uma pessoa fazendo um depoimento, no Facebook tem os grupos, né? Que a pessoa teve uma queimadura no braço, não passou pomada, usou só o trigrama e quase que imediatamente parou de arder e logo foi recuperando, ok? Então é uma opção, por quê? Porque ela não é invasiva, né, gente? E como que você pode fazer? Pode desenhar os trigramas ou pode colar. Tem adesivos já. Eles já tem adesivos que compra com os trigramas, ou pode usar um adesivo, um microporo, geralmente porque você pode tomar banho, né? Você vai ficar de 5 a 7 dias com esse trigrama nesses locais. E aí coloca ou desenha, né, com uma caneta permanente, por exemplo, e depois, que a permanente sai depois, né? Mas uma caneta que não sai é fácil, e aí põe o micropore em cima, ou põe o micropore e desenha em cima do adesivo, né? Então tem essa possibilidade aí. Então,
para vocês entenderem. Eu trouxe essa terapia porque ela pode ser feita online, como a psicoterapia, né? Ela pode ser feita online. Então, você consulta um terapeuta que é especializado já na cultura trigramática e ele, através do Zoom ou de uma plataforma, um Skype, ou pelo telefone, né, pelo WhatsApp, lá em vídeo, você consulta ele e aí ele vai averiguar fazendo o quê? Ele vai fazer uma entrevista, vai entender qual a sua queixa, ele vai estar vendo você, né, vai ver se é uma queixa física ou mental, ele vai estar vendo você, ele vai pedir para você mostrar a língua, é muito importante, porque o pulso ele não vai poder pegar, né? Se fosse presencial, com certeza ele olharia o pulso, mas ele tem à disposição a língua, então faz uma foto da língua e para você ver o antes e o depois, ok? Porque a língua vai ser um bom parâmetro para você ver se funcionou ou não. E aí você mostra a língua, ele tira uma foto. Se você tivesse no local, ele faria uma anamnese fazendo palpação nas regiões, por exemplo, para entender um pouco mais. Porque normalmente quem procura, né, a acupuntura trigramática, ou acupuntura, é pessoal da área de saúde, então vai entender de anatomia, de fisiologia, a maioria, tá? Não que tem muito chinês aí que é muito, muito, muito bom. Entendem muito de anatomia também e tal. Mas normalmente aqui no Ocidente, principalmente o pessoal bastante da área de saúde procura. Então vai poder fazer um exame também ali, entender um pouco da anatomia, o que está acontecendo, fazendo uma palpação. Ok? Bom, depois o terapeuta ele vai entregar para você as figuras dos trigramas. Normalmente ele vai virar para baixo ali os 8 trigramas e vai pedir para você mentalizar o seu problema, né? E ele vai olhando para o trigrama, ele vai perguntar para o corpo, mentalmente, né? Para o corpo do paciente. Então ele vai entrar numa sintonia com. Aí a gente entender agora, conhecendo a terapia sistêmica, os campos morfogenéticos, a gente vai entendendo que, na verdade, o que você está fazendo? Você está entrando em comunhão, em conexão nos hertz, na frequência daquela pessoa que está ali, que, como eu falei, pode estar na sua frente ou pode estar longe de você, porque pela física quântica, né, o que a gente observa do emaranhamento quântico dos átomos, né? Então a gente pensa e o pensamento ele não tem local e nem distância. Pensa, igual a gente pensa numa pessoa que está lá do outro lado do mundo e ela liga para a gente, né? Então, usa-se muito esse recurso. Então, o terapeuta entra em comunhão, em comunicação energética com aquele corpo e pergunta para aquele corpo o que ele necessita equilibrar. E aí, ele pega aquele trigrama, né? O paciente escolhe aleatoriamente, o paciente não sabe onde estão os trigramas, nem entende sobre aquilo, e pega o trigrama e entrega para o terapeuta. Aí o terapeuta vai lá e coloca na região. Tá? Por quê? Porque por isso que faz o oráculo, né? Como que é as cartas, né? Que são oráculos também. A pessoa fala, tira uma carta, pensa no problema e aí vira a carta, né? Então tem essa, esse recurso, né, gente, que a gente tem o tempo todo, que a gente pode até chamar de intuição. Eu falei uma aula da intuição, né, do nosso saber. É possível, né? A gente às vezes olha para uma pessoa, tem aquela intuição, pergunta para a pessoa e é batata. E é aquilo mesmo que a gente está sentindo. Então tem essa conexão sim, e aí se utiliza esse recurso aí,
ok? Bom, aí aplica naquele local, né? Fica algum tempo ali nos pontos de acupuntura e depois, passado algum tempo, ou dias, né? 5 dias ou 7 dias, retorna a consulta e aí vai se tirar foto novamente da língua e vai se observar, né, o quanto houve de modificação. Como os iridólogos usam muito, tira foto da íris, faz o tratamento e aí depois tira a foto de novo e vê o antes e depois e vê o quanto isso foi benéfico, o quanto já conseguiu evoluir, se vai precisar continuar o tratamento, porque às vezes vai precisar de mais dias, às vezes, para tratar aquilo, ok? Vai fazendo uma reavaliação, como na medicina tradicional também, ok? E ou se é presencial, às vezes também, ó, no item 5, procedimento finalizado com indução ao relaxamento profundo, tira uma foto que às vezes já na sessão observa já a diferença e se compara, ok? Então, imagina que fabuloso, né? Você ter esse recurso. Eu conheço, tenho uma amiga que trabalha com isso, eu vejo os depoimentos dos pacientes, o quanto melhorou. E a gente vê na internet várias depoimentos também. E eu, como eu sou muito adepta a esses tratamentos integrativos, complementares, e vejo isso em barra de axis, em constelação familiar, no Theta Healing, que é você trabalhar com essa coisa da frequência, de entrar em comunhão com aquela informação que aquele corpo está trazendo, ou que a ancestralidade está trazendo, porque a medicina tradicional chinesa, ela trabalha também muito com a energia ancestral. Então tem a ver, porque isso pode vir lá de antepassados seus. Às vezes aquela doença, aquele comportamento pode vir de antepassados, que você vai ter que limpar tudo isso no sistema, limpar tudo isso na nuvem, né? Deletar umas partes, ressignificar, reescrever, alguma coisa parecida aí. Então, os benefícios é indolor, então por isso é legal, vai tratar crianças e vai tratar o bichinho, né? Não é invasiva, não tem contraindicação, né? Não tem nenhuma restrição. Então, pessoas com doenças autoimunes ou tratamento de câncer, ele é um coadjuvante, né? Ele não vai fazer mal a essas pessoas. Como eu falei, é online, então eu trouxe para vocês o conhecimento de um recurso que é online, né? E inclui também uma orientação personalizada para a programação do trigrama, né? E aí, o que eles observam? Que eles usam essa informação que o trigrama traz e colocam na garrafa de água. Então, muitos terapeutas usam um recurso de colocar na garrafa d'água esse trigrama. Aqui, o trigrama, o que é? Esse símbolo traz uma informação. Então, nós somos movidos a arquétipos, a simbologias, e aí, como a gente, por exemplo, que é cristão, qual é a simbologia do cristianismo? É carregar uma cruz que você põe na testa, no pescoço, né? Você usa de simbologia para proteção, você gosta de ter uma imagem na sua casa, ou seja, traz uma informação, traz uma comunhão com aquilo que você está carregando. Então, a gente tem, isso permeia a nossa vida, ok? E na água, lembra que lá na aula, lá, que a gente já viu o pesquisador, né, o Masaru Emoto, e na aula passada eu mostrei lá, né, que o som que colocavam perto das garrafas de água com as músicas, e depende do conteúdo da informação que tem na música, ou os hertz que tem ali na música, vai fazer a mudança daquele estado,
né, molecular, energético da água. Então, o trigrama também pode fazer isso. Muita gente conhece como a gente fazia isso, a água benta, né? Passava na testa, tomava água benta. O padre até hoje joga água benta na gente. A informação que contém naquela água. Tem gente que põe um copo de água em cima do rádio e tem aquela mentalização, aquela intenção. Há uma modificação ali vibracional, frequencial naquela água. E por que não você colocar uma garrafa d'água com aquela informação através do trigrama e realmente ter um coadjuvante ali para o seu estado. Né? Afinal de contas, nós somos 80% água. Então, se a gente muda essa informação no corpo também, vai favorecer. Né? Água fluida, água benzida, água com os números mágicos ou com as palavras mágicas, o que seja. Ok? Gente, então, espero ter contribuído aí com mais uma possibilidade, mais um recurso, né, para a gente alcançar o estado de saúde. E eu gostei dessa frase do Lao Tse, um pensador aí chinês, que tem o livro Tao Xing, e que fala muito dessas informações, desses preceitos do caminho do meio. Então ele diz, ó, se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Né? Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela que é a tua própria autotransformação. Então, vamos bater na mesma tecla sempre. Conhecimento, autoconhecimento e a prática desses dois. Né? Então, mostrou aí uma ferramenta que é capaz de nos ajudar através do conhecimento, do autoconhecimento, a gente entendendo que eu entrei em estado de desequilíbrio e fui para o estado de adoecimento mental ou físico, tem a ver com comportamento, tem a ver com emoção, tem a ver com sentimentos que trazem esse desequilíbrio. Né? Quando eu estou contra a natureza, quando estou indo contra a natureza, através dos pensamentos da má alimentação, que a medicina tradicional chinesa não é só acupuntura, ela vai trabalhar também a fitoterapia, e é a dietoterapia. Então, com o que eu alimento o meu corpo, com o que eu alimento a minha mente, como eu lido com o meu meio ambiente, isso vai ter toda a significância com a frequência do corpo, com a energia, com o fluxo energético, com eu lidar com os relacionamentos. E então, se eu tenho esse entendimento, né, se eu melhoro a mim, vou melhorando ao meu entorno e automaticamente o mundo vai ficando sendo um lugar melhor. Eu vou fazendo o mundo ser um lugar melhor. Não delego isso para os outros, para que os outros façam um mundo melhor para mim. Aí é o ego, né? A gente está olhando só para o nosso umbigo. A partir do momento que eu mudo, eu mudo ao meu redor, porque eu vou sendo ali, vou espalhando, e aí a gente vai perpetuando e vai mudando o mundo, ok? Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula. E se você tiver alguma dúvida, né, pode mandar para mim no meu WhatsApp, ou pela Salete, ou no YouTube mesmo, ok? Que aí eu vou atrás, vou dar o meu melhor. E se vocês quiserem outros temas que vocês tenham curiosidade relacionado à saúde física, emocional, mental, manda para mim também, que aí eu vou dar o meu melhor para trazer essas informações para vocês, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus, ok? E até mais.